Me diz uma coisa, você seria linda ou lindo há 500 anos? Na Grécia Antiga, por exemplo, as mulheres mais atraentes eram mais cheinhas. E os homens, com lábios carnudos e esculpidos, sabiam que tinham sido abençoados com uma beleza incrível. Ao longo da história, as regras de beleza foram mudando em todos os lugares do mundo. Coisas que usamos hoje poderia ser considerada um absurdo antigamente. Assim como as tendências do passado nos deixam perplexos. Ele segurou, ele fica em dúvida, tão engraçado. Ele fica em dúvida. Eu sou o Ivan Lima e mostro para vocês algumas das tendências antigas mais absurdas. Que tal começar falando das peças de roupas que matavam as pessoas, hein? Durante o século XIX, especificamente no ano de 1814, uma empresa inventou um corante verde diferente de tudo que havia sido inventado. Era mais brilhante e com uma cor mais vívida, o que diferenciava dos outros corantes. As mulheres simplesmente amaram a cor, que foi chamada de verde esmeralda. Com tecidos brilhantes e chamativos, todas as damas queriam se exibir em público com seus vestidos verdes. O único problema era que o corante continha arsênico, um elemento químico altamente tóxico. Para piorar a situação, o verde esmeralda se tornou moda em vários lugares do mundo. E as mulheres passaram a usar, além dos vestidos, luvas, sapatos e outros acessórios tingidos com o tal corante. Mas toda essa exposição teve efeitos devastadores nas mulheres, que tiveram erupções cutâneas, perda de cabelo, entre outras consequências. Além das mulheres, quem fabricava o corante também teve sérios problemas de saúde e acabaram morrendo. O problema é que demoraram muito tempo para fazer conexão entre essas mortes e o tal corante verde. Países europeus como França e Alemanha proibiram o uso do arsênico depois do acontecimento. Ainda na era vitoriana, existia uma moda que fez milhares de vítimas na Europa. Vocês já ouviram falar na crinolina? Talvez vocês não conheçam pelo nome, mas já devem ter visto em filmes de época. As crinolinas eram armações usadas sobre as saias para deixar as mulheres com um formato de sino e dar volume. No auge das décadas de 1850 e 1860, a crinolina se tornou febre, mas ao mesmo tempo seu uso era perigoso. Primeiro, que os vestidos eram feitos com tecido muito caro. Quando esse tecido foi substituído por outro mais barato, acidentes começaram a acontecer. O problema é que esse tecido mais barato era altamente inflamável. Além disso, era preciso muito pano para fazer um vestido, o que tornava as mulheres um alvo fácil para incêndios. Dentro dessas 2 décadas, estima-se que cerca de 3.000 mulheres inglesas tenham morrido em acidentes envolvendo os vestidos. Às vezes, o incêndio começava por causa de uma vela, em outros, a mulher ficava muito perto da lareira e acabava pegando fogo. Como as armações dos vestidos eram uma espécie de gaiola, muitas vezes elas não conseguiam tirar a roupa e acabavam morrendo queimadas. Como vocês podem ver, seguir as tendências na era vitoriana era algo complicado, que colocava a vida das mulheres em risco. Outro acessório que vocês devem ter visto em filmes é o famoso espartilho. Esse acessório tem como objetivo reduzir a cintura e manter o tronco ereto, controlando as formas naturais do corpo e conferindo a ele mais elegância. Durante muito tempo, o espartilho foi um acessório indispensável, pois era o que modelava o corpo das mulheres. Mas vocês têm noção das horríveis consequências que esse acessório trazia? De acordo com os médicos, o uso do espartilho, além de atrapalhar a respiração, fazia mal para a circulação sanguínea e, como consequência, causava varizes internas e nas pernas, além de provocar dor na coluna, deformidade de vértebra, mudança dos órgãos do lugar, esofagite, refluxo e enfraquecimento muscular. Apesar de não matar as mulheres, o espartilho
trazia sérios problemas de saúde e uma péssima qualidade de vida. No Japão, também existia uma tendência diferente. Enquanto atualmente os padrões são dentes extremamente brancos, antigamente as japonesas costumavam fazer tratamentos de beleza para ficar com os dentes pretos. Os dentes escuros eram um sinônimo de riqueza e sexualidade, principalmente para as mulheres da alta sociedade japonesa. Para conseguir seguir os padrões da época, as mulheres bebiam uma espécie de corante, misturado com canela e outras especiarias. A prática, chamada de ohazuro, além de ser muito usada no Japão, era praticada predominantemente nas culturas do Sudeste Asiático e dos povos da Oceania. Porém, em 1870, depois que a imperatriz japonesa exibiu seu sorriso branco em público, a tendência foi desaparecendo. Muitos especialistas dizem que, apesar de não ser bonito, essa prática fazia com que os dentes fossem mais saudáveis, pois a camada que ficava nos dentes os protegia das cáries. Enquanto as japonesas deixavam seus dentes escuros, as chinesas, coitadas, tinham que deformar seus pés para seguirem a moda. Antigamente, o padrão de beleza chinês exigia que as mulheres fizessem uma prática chamada de pé de lótus, que é praticamente usar um sapato minúsculo para controlar o crescimento dos pés das mulheres. Os sapatos mediam entre 8 a 10 centímetros. Acredita-se que o pé de lótus surgiu por causa de dançarinos da corte e da elite chinesa durante o século X. Posteriormente, toda a sociedade teve que seguir o costume. Por que faziam isso? Ter pés pequenos garantiria que elas arrumassem um bom marido, pois para eles, quanto menor os pés das mulheres, mais elas eram determinadas e persistentes. Para fazer o procedimento, os pés eram atados com tecidos, os dedos dobrados para baixo e, em alguns casos, os dedos acabavam sendo quebrados para ficarem em um formato de triângulo. O processo precisava começar logo na infância, entre os 4 e 9 anos. E com o passar dos anos, os pés iam ficando com o formato desejado. As mulheres com os pés pequenos eram consideradas símbolos sexuais, mas o preço que elas pagavam para serem belas era caro. Em muitos casos, os pés ficavam deformados de modo que elas tinham dificuldades para caminhar e muitas vezes caíam. Além disso, algumas delas sofriam deformações na coluna, no quadril e em outras partes do corpo. Felizmente, a prática foi banida no começo do século passado, mas muitas famílias continuaram amarrando os pés de suas filhas escondido. A tendência da moda também seguia de acordo com as necessidades das pessoas. Durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, os norte-americanos estavam vivendo na miséria. Em uma época onde nada podia ser desperdiçado, os sacos de farinha se tornaram uma ótima matéria-prima para as mulheres fazerem roupas. Naquele tempo, os sacos eram feitos de pano e, em alguns casos, tinham até estampa. O auge da tendência ocorreu no final da década de 1930 e no início da década de 1940, quando a moda rural se popularizou. As mulheres do campo, que podiam costurar, se tornaram as estilistas de sua época e dominaram as competições nacionais de costura que surgiram nos Estados Unidos. As mulheres que tinham mais habilidades em fazer os vestidos de saco de farinha conseguiram ganhar dinheiro extra vendendo seus vestidos para outras pessoas. Grandes empresas da indústria têxtil patrocinaram concursos nos quais as mulheres podiam exibir suas criações. Na década de 1940, os fabricantes de sacos, então, se atentaram à tendência e passaram a produzir sacos com cores mais brilhantes e padrões mais complexos, esperando que seus produtos fossem favorecidos por causa das embalagens mais bonitas. Agora imaginem, uma rainha que, por causa de um pequeno problema, criou uma tendência completamente inusitada: mancar. Antigamente, as rainhas ditavam as tendências. O que elas usavam, independente se era bonito ou não, virava moda. No final do século XIX, Alexandra Carolina Maria Carlota Luísa Júlia, ou simplesmente
Rainha Alexandra da Dinamarca era uma verdadeira estrela da nobreza britânica. Nesse tempo, as ladies usavam roupas iguais às da rainha, e algumas seguiam até os seus costumes. Suas icônicas gargantilhas, por exemplo, eram usadas para esconder uma cicatriz da infância e acabaram se tornando moda. Em 1867, a rainha Alexandra contraiu febre reumática. Como consequência, a rainha começou a mancar e andar de um jeito meio desajeitado. Dá para imaginar o que aconteceu? As ladies da alta sociedade acharam aquilo incrível e adotaram seu jeito de andar. Por isso, era completamente comum ver mulheres mancas andando pelas ruas. Algumas delas passaram a até encomendar pares de sapatos com pés de tamanhos diferentes, pois assim ficava mais fácil caminhar e mancando. A moda não durou muito tempo. Alexandra faleceu em 1925, aos 81 anos. Esse é um simples exemplo de como uma pessoa pode influenciar nas tendências de uma sociedade inteira. Se vocês pararem para pensar, até hoje isso acontece. Pois quem dita a moda são pessoas famosas, estrelas de cinema, da música. Ainda bem que as coisas mudaram, não é? Essas foram algumas das tendências da moda antiga mais estranhas. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, um grande abraço. Tchau!